Muitas vezes, para ir para frente, você tem que olhar para trás. Mas, vez por outra, você tem que flagrar o retrovisor. Ali é uma forma de você ressignificar determinados fatos da sua vivência, que, com um tempo maior de vida, você consegue dar, né, outros sentidos. Pessoal do Sempre um Papo, aqui é o João Anzanello Carrascosa. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o meu primeiro romance, Aos 7 aos 40, editado pela Kozak Naif. Naquele dia, ele queria que o filho soubesse, como se fosse capaz de entender, que abaixo das palavras ditas, há sempre outras, silenciadas, que as desmentem, o quanto estava grato pelo seu retorno. E por isso, só lhe ocorreu perguntar como tinham sido aquelas férias, o que ele havia feito de mais divertido, o que vira de bonito no sítio do avô, dizendo com as palavras de cima o que desejava que dissessem as de baixo. Eu estou bastante animado para falar sobre esse livro, para conversar com vocês, enfim, para apresentar esse personagem que vive o tempo de descoberta aos 7 e de redescoberta da vida aos 40. E é a história de um personagem vivendo 2 instantes da vida. Um instante inicial, que é esse instante justamente do ato de ler, e um sujeito já vivendo depois uma idade mais madura, na qual agora ele não lê mais só, ele escreve também. Sempre falar de literatura, independentemente de ser sobre minha obra ou da literatura em geral, é um prazer, é uma grande alegria, portanto, estar aqui. E estar aqui nesse momento é o lugar onde eu gostaria de estar agora. É sempre um prazer estar no Sempre um Papo, e é um projeto que já vem há muito tempo trazendo o melhor da literatura brasileira, contato com o público, lançamento de livros, diálogos interessantes e interativos com a plateia em vários lugares do Brasil. Já tem uma grande tradição, é sempre bom a gente estar presente, falando da nossa obra ou estando na plateia. São sempre encontros maravilhosos. E agora nesse projeto novo, Nova Literatura Brasileira, que congrega aí escritores que receberam bolsas de criação literária da Petrobras, a gente tem de fato um conjunto de autores que dão conta de mostrar esse painel plural, rico, que a gente vê sendo feito hoje na literatura brasileira. O que despertou a sua sensibilidade? O que te levou aos caminhos da literatura? Para mim começou muito cedo. Eu vim de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, Cravinhos. E nesses lugares onde essas cidades onde são orbitadas por pequenas propriedades rurais, campo, se contam muitas histórias, ou se contavam no passado, né, de coisas que teriam acontecido. E também, por ser um lugar pequeno, tudo que acontece tem uma ressonância. Então, as histórias elas flutuam nesses lugares. E eu já me apaixonava por ouvir as histórias dos outros, que tinham um interesse. Então, a minha aproximação com a literatura foi primeiro pela narrativa oral, ouvindo histórias que eram contadas ali pelas pessoas, dentro do meu próprio núcleo familiar, mas na região toda, né, enfim, na cidade. E depois, obviamente, com o aprendizado da leitura com as palavras, daí o aprofundamento na literatura. Primeiro como um leitor, eu me coloco sempre na posição de leitor. Acho que o escritor só se torna escritor à medida que ele primeiro aprende a ler. Isso aparece um pouco nesse livro também, que a gente vai falar depois, por conta de você começar a ler também além das palavras, ler o que as pessoas fazem, ler o que os gestos delas revelam. E depois também elas, como textos, também vão se fazendo, vão se escrevendo para os outros. E aí também a gente vai fazendo uma literatura que pode dialogar com essas pessoas, que pode trazer outros textos dentro do nosso texto. E tive muita sorte também, porque na cidade onde eu vivi,
tinham bibliotecas, nos colégios onde eu estudei tinham bibliotecas, eu pude ler dentro da minha própria casa, minha mãe tinha uma pequena biblioteca. Então, quando você começa a se apaixonar por histórias, você encontra, vamos dizer, aquilo que vai te dar o prazer de continuar nessa descoberta, eu acho que amplia mais, né, o seu desejo. E a sua trajetória como carreira? À medida que eu vinha trabalhando na publicidade, quando eu me formei com 21 anos, alguns anos depois, 4, 5 anos depois, eu já era professor universitário. E gostei de estar na universidade, porque tinha querência de aprender. Eu acho que o professor é aquele que quer aprender, por isso que ele acaba depois ensinando. E aí fui seguindo, e eu também já tinha uma obra literária mais ou menos regularmente produzida, não tinha publicação ainda em livro, mas sim nos suplementos que existiam na época, as maneiras que você tinha de publicar em jornais, revistas literárias. E aí essas carreiras foram seguindo na paralela, né? Na verdade, foram 3 linhas, que hora eu cuidava de uma, hora de outra, e elas seguiram até agora. Hoje, particularmente, tenho mais tempo para a literatura, que eu resolvi me dedicar mais a ela. Ainda ampliei um tempo também para a universidade e diminuí o tempo para a publicidade, porque, no entanto, como redator publicitário, eu tinha que fazer uma outra dosagem, né? Eu tinha que estar mais tempo em agência, me dedicando à publicidade, um pouco menos à universidade, porque, às vezes, os horários eram também coincidentes, mas tinha as manhãs para fazer literatura. Hoje, a carreira mudou um pouco nesse sentido. Não é muito comum, né, você trabalhar, ter várias carreiras ao mesmo tempo. Mas elas me ajudaram, foram, de certa maneira, águas que se misturaram ali e dão, não sei, talvez dê um efeito diferente. Antes de encontrar a publicidade, você já tinha um anseio literário? Já escrevia mesmo que por hobby, alguma coisa assim? Sim. Como eu estava falando, quando eu despertei para a literatura, né, no interior, cidade pequena, comecei a ler, eu depois, com o tempo, queria contar minhas histórias também. Entrar na USP, em São Paulo, onde fui fazer publicidade e propaganda, Escola de Comunicação e Artes, que eu entrei, eu já tinha publicado, quer dizer, já tinha participado de concurso com contos, pequenas histórias que eu estava construindo, tal, embora meu início mesmo tenha sido dado pela poesia, né? Com 14, 15 anos, eu estava fazendo poesia, tal, mas se bem que dizem que todo jovem faz poesia, né? Trabalhar com os afetos, tá? O duro é contar a história. Você não encontra nenhum jovem com 15 fazendo um romance, né? Precisa ter mais lastro de vida, tal. Mas daí da poesia eu já pulei, comecei a fazer as pequenas histórias. Naquele tempo, né? Já está distante. Você tinha os concursos literários que ainda tem hoje, mas eram pequena quantidade e poucos suplementos onde você podia publicar, você era um escritor inédito. E aí eu comecei a fazer essas pequenas histórias e aí submetia a concursos, que era uma das formas que você tinha de começar a fazer a tua obra andar. E aí o primeiro concurso que eu fui premiado, que nem fui em terceiro lugar, foi um concurso em Minas, em Ouro Preto. Uma história que eu tinha mandado lá. Depois, num concurso seguinte, era na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Daí eu tive um conto premiado em primeiro lugar. E aí comecei a participar. Tá? Quando fui para São Paulo fazer publicidade e propaganda, eu já tinha em mim que eu era um escritor, que eu seria, porque o escritor não é só aquele que está fazendo, né? Mas que está se escrevendo também. Eu ia correndo à vida. Aos 7, a gente é assim. Pula de um doce para um brinquedo, de um brinquedo para uma tristeza. Tudo rápido, no demorado da infância. O mundo, então, era aquele sabor em minha boca. Eu concentrada em mastigar, querendo outra e mais outra, satisfeito de estar ali, fiel ao meu instante. E esse primeiro romance? Então, aos 7 aos 40, ele é um livro, né? Já até falei um pouco isso. Ele tem um título um pouco literal, mas era isso que eu queria, que ele tivesse mesmo. E é a história de um personagem vivendo 2 instantes da vida. Um instante inicial, que é esse instante justamente do ato de ler. Aos 7 anos, praticamente, você começa, né, a fazer a leitura da palavra, mas também a leitura do mundo, das pessoas, olhando, vendo, descobrindo coisas. Um tempo de descobertas muito intenso. Pode ser aos 5, pode ser aos 8, mas, enfim, mais ou menos posicionado nesse período. E um sujeito já vivendo, depois, a uma idade mais madura,
na qual agora ele não lê mais só, ele escreve também, escreve a si também. Ele já tem um período de vida vivido, ele já pode olhar o seu próprio texto. Então, a primeira parte desse livro, na verdade, não é nem a primeira parte, mas há esse instante inicial dos 7, que é intercalado no livro todo com outros instantes dos 40. Então, na verdade, os capítulos são correspondentes. Por exemplo, um capítulo é o sentimento a descoberta do amor, por exemplo, desse menino. Todo mundo descobre amor em algum momento, né? Ele descobre com uma prima, né? Eu me colei na prima Teresa e ela em mim, o tempo todo. Se a brincadeira era de esconde-esconde, corríamos juntos para o mesmo esconderijo. E se achava um, lá estava o outro. Na queimada, eu deixava que me matassem para que ela continuasse viva. Naquela festa junina, na casa do tio Zezo, eu e ela pertinho da fogueira, o rosto sujo de felicidade. Depois, correspondentemente à idade já mais madura, como é que ele descobre o amor? Como é que é o amor para ele com um homem de 40 anos? O que significa para ele? É um ato? É um sentimento ou é uma ação? É um aprendizado? É uma escolha? Como é que é? Então, eu faço sempre quadros que são, de certa maneira, coincidentes. Então, esse menino, como que ele vê a morte? Como que, sabendo que vai ter uma morte, né? Ele vai ter a morte de um vizinho, tal, ele vai descobrir que... Então, adulto, como que a gente lida com a morte, né? Já com os 40, no qual você já tem um período percorrido também, e no qual você sabe, nesse período, que você também tem menos tempo para frente. O seu texto pode terminar a qualquer hora, como podia ter terminado no passado, mas não terminou. Então, você continua fluindo. Então, esse livro ele vai fazendo esse jogo de espelhamento entre o que esse sujeito vive no período de infância e o que ele vive na idade já mais da maturidade, uma idade mais, vamos dizer assim, da razão. E esse espelhamento também no livro, ele pontua 2 conflitos. O conflito de você estar tendo o primeiro embate com o mundo, quando você está na sua infância, e o período depois dessa idade no qual ele já tem o passado também para considerar. Porque com 7 anos o seu rio é muito curto. E com os 40 o seu rio já é um pouco mais espesso, já tem uma trajetória, já percorreu terrenos, já foi se misturando com a paisagem no qual você atravessou. E ele também tinha algumas mudanças, né, que eu procurei me meter nesse livro, na história desse personagem. Por isso que a gente pode considerar um romance, porque a primeira parte é sempre esse período da infância, no qual as pessoas têm nome. Quando você tem infância, você quer ter um nome, seu nome, o nome do irmão, o nome do pai. E esse sujeito, mais para frente, não tem mais nome, é um sujeito inominado, é qualquer um de nós. O que pode representar? Daí busquei tentar fazer uma estrutura também do livro que fosse meio um caleidoscópio, né? Que um texto pudesse lançar luzes sobre o outro. A vida era o que era, e ele cada vez mais longe de sua fonte, mesmo se de volta a ela. Como agora, tudo no caminho é para ficar lá atrás. As pessoas carregam só aquilo que deixam de ser. O presente é feito de todas as ausências. Eu pensei em fazer essa história, né? Quer dizer, tem algumas coisas que esse sujeito vai ter que enfrentar quando ele é pequeno, nesse embate inicial com o mundo, e bem mais para frente. Então, como é que eu poderia fazer isso? Num determinado instante, pensei em fazer... eu fiz os textos dos 7 primeiro, depois fiz os de 40, que fossem dialogando com essas histórias que estão aí na infância. Depois eu achei que ficavam muito, digamos, demarcado esses 6, 7 capítulos iniciais com os outros 6, 7 capítulos. Daí achei que era melhor entremear. E um pouquinho antes da gente já estar com o livro na editora, eu propus para a editora que a gente começasse a fazer o livro, fizesse uma montagem dos 40 para trás. Porque os 40 contém já os 7, né? Mas aí a gente releu e a gente achou melhor fazer entremeado, porque o entremeado também te dá a chance, nesse tipo de layout, que a editoria de arte da Kozak Naif propôs, de você ler só os 7 na sequência, ou só os 40, porque eles estão em posições distintas, né, nas páginas. Até foi uma coisa que a gente pensou juntos. A parte de cima do livro é um verde mais claro,
como se as águas desse rio fossem um pouco mais claras, né? Mais cristalinas, para você descobrir, né, as suas histórias. E as de baixo, a parte de baixo das páginas, são mais escuras, que é onde a gente ocupa com as histórias de 40. Tudo que você escreve tem alguma coisa focada na tua memória, que você gravou, que você, de alguma maneira, viu. Não precisa ser aquilo que você viveu, mas aquilo que você presenciou. Eu frequento Sempre um Papo há um tempo e é uma honra receber o Carrascosa aqui hoje, que é um escritor de primeira linha no Brasil. A literatura dele é muito boa, são textos muito bonitos, com muita sensibilidade, e a conversa hoje foi ótima. Realmente eu gostei muito das palavras dele. E agora eu vou mergulhar aqui no livro para confirmar essa simpatia. Eu gostaria de saber qual foi o gatilho que te levou a escrever esse livro. O que te jogou dentro desse livro? Na verdade, olha, essa tua pergunta foi muito boa. Porque eu vou lembrar o que aconteceu, que o gatilho desse livro foi o seguinte. Existe um projeto muito legal em São Paulo, de uma artista plástica e também uma senhora que se formou em literatura, um projeto chamado Dulcineia Catadora. Então, ela faz livros com papel reciclado, tal, comprado dos catadores de papel, e ela trabalha a capa desses livros, a ilustração desses livros, com os filhos dos catadores de papel. Então, tem uma ONG e tal. E aí, essa Dulcineia é o nome, é o selo, mas quem conduz esse projeto é a Lúcia, essa artista plástica e também uma professora, enfim, se formou em letras e tal. E ela tem vários escritores a quem ela convidou e que fizeram esses livros. E as capas são de papelão, caixa de papel, e o papel dentro é reciclado. Então, tem lá um poema do Haroldo de Campos, tem lá um conto do Marçal Aquino. Então, e aí, enfim, ela me encontrou um dia e falou que gostava muito da minha obra, os meus primeiros livros, Hotel Solidão, Vaso Azul, tal, e queria que eu fizesse um conto para aquele. Podia ser um conto já publicado, tal, para fazer aquele livrinho. Daí eu falei, bom, isso pode ser um conto já publicado, tal. Eu pensei um conto que tinha um conto da infância, tal, porque as crianças poderiam ler também aquilo. E aquilo era muito artesanal. Ela faz 30 livrinhos à mão, 30 crianças pintam, cada uma é uma capa diferente da outra, de forma que, se você tiver um daquele, só você tem aquele. Aí, quando eu peguei uma história que eu tinha escrita, eu falei, pô, mas eu vou dar uma coisa para ela que, de alguma forma, já existe. Eu vou fazer uma outra história. Aí, li aquela história, e era um conto que se passava na infância, de um personagem. Aí eu construí um outro texto, que era um dos capítulos que estão aqui, que eu já não lembro como chama esse capítulo, mas acho que é o fim. Enfim, é um penúltimo capítulo desse livro, que é um menino que vai junto com o pai na casa de um tio que está doente. Ele vai visitar esse tio, para dialogar com aquele outro texto que eu tinha. E daí eu falei, pô, mas ficou legal, porque esse personagem pode ser aquele quando ele era mais jovem. E daí escrevi uma outra história, que era uma mistura disso aí. Aí eu falei para ela, em vez de te dar um conto, eu vou te dar 3 contos. E daí juntamos e fizemos. Aí fizemos 30 exemplares, ficou lindo, mas eram... Aí eu comecei a pensar nesse projeto dos 7 aos 40. Quer dizer, então, um personagem lá antes, depois aqui, tal. E esse livro ele surgiu para fazer a submissão ao projeto da Petrobras, num período que eu estava revisando aquela água toda. Então, eu estava relendo os contos daquela água toda, aí surgiram os personagens que estavam lá, né? O Bolão, o Urso, alguns personagens que aparecem em contos daquela água toda. Eu falei, mas esses caras já estão pulando desses contos. Eles querem mais vida. Então, eu já fui fazendo o livro articulando essas coisas. Aí veio daí essa história. O urso era do silêncio, igual ao seu Hermes.
mas, quando falava, fazia a gente se melhorar. Eu lembro bem de suas palavras, que o segredo de um bom salto não estava na corrida nem no impulso, mas na concentração. Fique olhando o sarrafo sem pressa, o urso dizia. Você vai ver que, de repente, ele desce e aí é a hora de saltar. A infância é um tema muito importante no qual você se dedica um pouco mais para escrever sobre ela, porque é difícil a gente conhecer um autor mais adulto ou que escreve para adulto que tenha um tema muito infantil ou juvenil, enfim. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com o mundo da infância, porque ele é um mundo justamente desse período de embate inicial com o mundo. E eu penso que a infância tem as suas complexidades também, ele não é só o mundo da puerilidade. E muitas vezes os textos que eu escrevo sobre a infância eles são vistos pelo olhar do adulto, né? Então, que período isso significa? Como que esses personagens conseguem lidar? E a infância me parece que, por ser o início, ela já também consubstancia um certo fim, onde a gente começa a se dar conta que as coisas terminam e dos sustos, né? Os primeiros sustos que a gente tem. E, curiosamente, esse livro, Aos 7 aos 40, ele acaba sendo um pouco de síntese da minha obra, porque eu escrevi muitos livros infantos juvenis, entrando por esse universo mais da irreverência infantil, do período de encantamento, maravilhamento com tudo. E também, na área dos contos, eu sempre escrevi contos adultos, e visto, né, por esse prisma mais pesado da vida, às vezes mais cinzenta e tal, mas com possibilidade, né, de remissão. E daí, justamente nesse projeto, há uma parte, né, toda focada na infância e outra parte toda focada no outro ponto, né, já de uma vida mais vivida. Então, assim, eu gosto de voltar a entender esse período, tentar olhar, porque os personagens que estão ali, de alguma maneira, estão falando muito sobre nós, sobre o que nós somos, né? De olhos fechados, no escuro, o homem ficou pensando em seu menino. Estava tão perto, no quarto ao lado, podia ouvir o som de sua respiração. Sentia o filho acesso dentro de sua vida. Mas, sem saber porquê, a saudade continuava crescendo nele, crescendo como a lua lá fora. Ao escrever esse livro, você revisitou de alguma forma a sua infância? Como que é a sua relação com a sua própria infância? A gente sempre escreve lembrando coisas, né? Trazendo aquele ambiente que você conviveu, aquilo de alguma forma pontua e dá algumas fronteiras para aquilo que você vai escrever, ajuda você da forma. Mas essa tua pergunta serve para qualquer outro tipo de obra que eu escreva. Que é o seguinte: tudo que você escreve tem alguma coisa focada na tua memória, que você gravou, que você, de alguma maneira, viu. Não precisa ser aquilo que você viveu, mas aquilo que você presenciou, situações que são extremamente tocantes. E um dia você vai acionar isso na memória, para escrever sobre aquilo. E aí, assim, eu acho que a memória, o passado, ele está o tempo todo com a gente. Meia hora atrás já é passado. Então, a hora que a gente entrou aqui já é passado. Eu já posso acionar para escrever, né? Então, já posso falar disso. Por quê? Porque é aquilo que já passou. É muito, vamos dizer, marcante você ver que aquilo já passou, que aquilo não faz mais parte. Que, no entanto, aquilo vai, de alguma maneira, também condicionar seu passo seguinte. Que a gente estava falando hoje, um dos capítulos desse livro, esse menino na infância, ele se torna um atleta de salto em altura. Atleta não, né? Um garoto, mas que compete salto em altura. E ele, num determinado instante, ele descobre, na hora que ele vai pular, né, que um sujeito está pulando com um salto novo, que foi um salto que aparece nos anos 70, na Olimpíada do México, tal, que é você pular de costa. Até então se pulava de tesoura, né, pulava de frente. Quando descobre esse salto de pular de costa, a altura sobe, e até hoje, depois de 30, quase 40 anos, ninguém consegue pular mais alto senão desse jeito. Mas é você pulando, olhando para trás. E aí aconteceu o bonito, de tão imprevisível que foi. Ele se concentrou, também sem pressa, e então correu. Correu. Do jeito que corria, eu notei o diferente e, quando estava bem perto, ele se virou e saltou de costas.
flop. E aí eu só pude aplaudir, junto com o estádio inteirinho. Em vez de me sentir derrotado, eu me alegrei todo por estar ali e ver aquela mágica. Por que a infância é clara, é verde clara, e a idade adulta é verde escura? Quando a infância é o período mais egoísta da vida da gente, a gente só pensa na gente. Será que esse egoísmo... E quando você é adulto, você justamente deixa de pensar em você e passa a pensar nos outros. O egoísmo é a solução para uma vida feliz e uma narrativa alegre, de que deixa boas lembranças? A tua pergunta ela tem uma ótica que é possível também, né? Pensar assim. Na infância é um período que você está voltado para si, talvez porque não conhece o mundo ainda, vai ter que conhecer a duras penas ou não, né? Mas, como a gente estava falando, a perspectiva de quem, né, construiu comigo, né, editora de arte dessa editora, da Kozak Naif, foi pensar a infância como um espaço ainda de não conhecer totalmente as coisas, então de ter esperança de que muitas coisas são possíveis de ser mudadas. E quando você vai chegando um pouco mais na idade adulta, você vê que certas coisas são imutáveis, como, por exemplo, a morte. Não há como vencer a morte. A morte é a morte. E outras coisas, determinados conflitos com o outro, por mais que você seja compreensivo, esses conflitos terão que existir. Então, o verde claro foi pensado nesse sentido bom da infância, e o verde escuro já um pouco do... Embora também a gente foi mudando um pouco, o livro vai também mudando a diagramação, vai ganhando mais espaço a partir dos 40, porque também há uma possibilidade no último capítulo, né, de reencantamento com as coisas, o sujeito tem envelhecido, parecer que ele está desiludido, mas, ao contrário, a possibilidade dele encontrar nuances e maravilhas ainda no cotidiano, coisa que eu acho que é onde a gente vai encontrar essas maravilhas. Não nos dias raros da vida da gente, né? Um dia espetacular. Esses são muito poucos, mas no cotidiano, que são a nossa maior parte, a gente poderia encontrar essas coisas supostamente menores. Mas são essas coisas menores que fazem a grandeza da vida. Não são os grandes dias. Tudo ali havia perdido a cor, a luz, os contornos vivos. A cidade que lá estava era a mesma, mas a outra, a sua, a cidade que se enraizara nele, essa se apagava aos seus olhos, como um glaucoma sob a camada fria da atual. E essa continuava sendo casas, ruas e árvores à espera de que as pessoas passassem por elas. Os meios de comunicação de massa são narrativos também, eles o tempo todo estão no formato de contar histórias. Mas, muitas vezes, não é só a história que conta, mas a maneira como você conta, que pode te encantar, pode te fascinar, pode dizer mais. Então, acho que precisa também ter mais experimentação, né, como você estava falando. Eu acho que o texto do João é um texto sensível, ao mesmo tempo com muita força, que faz uma convocação para a gente pensar na infância, nos afetos, como ele afirmou tantas vezes, né? E isso pela palavra. É uma pessoa que gosta de fazer a leitura dos semelhantes, né? De traduzir isso para a literatura, e eu acho que isso é muito interessante. Você falou que, para fazer esse livro, você voltou à sociedade, assim como o personagem faz. Você tem um processo de criação, de composição dos seus livros que é fixo, ou isso varia? Como que você faz? Eu acho assim, tudo depende do projeto. Tem projetos que você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer leituras, você tem que se mergulhar em determinados assuntos, se serão tematizados ali, né, no seu texto. Às vezes você tem que fazer viagens, você tem que se aproximar de situações, porque
para dar verossimilhança, né, aos personagens. Então, eu gosto de trabalhar com coisas que eu não sei também. É claro que, às vezes, eu, né, vou buscar coisas que eu tenho uma aproximação. Por exemplo, eu vivi numa região de café, depois de cana-de-açúcar, de soja, de milho. Então, aquilo eu retorno àquele lugar como a minha nascente. Então, eu retiro coisas dali. Mas nem sempre estou trabalhando com aquelas histórias. Às vezes, estou trabalhando com, por exemplo, contos da cidade grande, então, em São Paulo. Então, se eu vou tematizar determinadas situações, ela se passa num lugar da cidade, eu vou dar uma olhada, eu vou relembrar, eu vou pegar a internet, vou tirar uma foto, vou ver. Aquilo me ajuda muito. E personagens mesmo, muitas vezes, eu não fico pensando no rosto de um personagem. Eu pego um rosto que tem numa foto e, a partir dali, eu descrevo. Porque nada é maior que a vida, né? A nossa imaginação não pode ser maior que a vida. A vida é sempre maior que tudo isso. Então, a nossa limitação vai empobrecer e tal, então eu vou buscar algo que já está pronto. Muitas vezes, o rosto de alguém pode me inspirar. O rosto de um personagem que seja de extrema ternura, posso me lembrar do rosto da minha tia, posso me lembrar do rosto de alguém que eu conheci quando era pequeno, ou alguém que eu conheci que trabalha comigo hoje, uma senhora que serve um café. Então, eu acho que tudo, a nossa matéria está aqui, presente. Não é preciso você ir muito longe para descobrir coisas. Agora, depende da tua história, você precisa buscar, pesquisar. Você vai escrever, sei lá, um assunto sobre determinada profissão, o teu personagem. Né? Por exemplo, se o teu personagem fuma, e você não fuma, como é o meu caso, eu preciso estar com algum fumante para ver como é que é esse negócio, que fuma toda hora, que não para de acender o cigarro, como é, que horas que fuma. Então, você tem que trazer uma certa verossimilhança, embora a ficção permita também um monte de outras licenças, né? Não precisa também ser tão exato, tão preciso. Mas aquilo que dê um pouco de ideia de que é possível. Porque a literatura é um mundo do possível, não é um mundo do que aconteceu. Aquilo, tipo, seria tão bonito se fosse assim, né? E a gente, lendo o livro, a gente vê que você observa realmente as coisas ao seu redor, a forma como as pessoas se relacionam. Enfim, a gente encontra coisas em comum com o que a gente vive. Você tem essa busca, ao se pensar como escritor, busca de interpretar essa contemporaneidade, enfim, de ser um tradutor do que a gente vive hoje? Eu não sei se é uma coisa consciente, mas assim, não sei se também se é uma virtude ou se é uma limitação. Mas a verdade é que me interesso muito pelo outro, me interessa observar o outro, ele que me justifica, ele que me dá a minha estatura. E as histórias que eu costumo contar tem sempre essa aproximação de querer falar com o outro, de querer ver o que o outro está pensando, o que ele está sentindo, tentar descobrir, decifrar um pouco o outro. Por isso esse ato de ler o outro, mais do que ver, né? E acho que a gente pode ver assim, não só hoje, como em outros tempos, é uma necessidade de você tentar descobrir como que as pessoas estão, de folheá-las também, como um livro. As pessoas estão sempre se abrindo para a gente, ou às vezes se fechando. E isso é o mais bonito, de você tentar decifrar o outro, para poder viver bem com ele, para poder sentir também o drama dele, o conflito dele. As relações afetivas me interessam sobremaneira. Minha obra toda é construída em cima disso. Há pouco tempo fui numa escola falar desse livro de contos, Aquela Água Toda. Aí tinha lá umas crianças, lá não eram nem crianças, já eram meninos lá do ensino médio, 14, 15 anos. Aí eles falaram, mas isso é muito parecido com o que acontece na vida da gente. E como é que isso é bacana, né? Porque aí eles falaram, não, mas que a gente vai ver uns filmes de vampiro, uns filmes de robô, tal, essas coisas estão muito diferentes, porque o cinema cada vez mais é ilusão, né? Então eu falo, mas esse negócio que você escreve aí tem a ver mesmo, né, com a gente, né? A gente vê o nosso pai, a nossa mãe sofrendo, a gente vê um irmão, vê um amigo, vê um namorado, vê coisas acontecendo, aprendendo a ver essas coisas aprendendo a conviver, né, com essas coisas diferentes da gente. Então é bacana também. Eu sei que há outras formas de fazer literatura, pessoas que fazem uma obra muito bem escrita por outros caminhos. Mas, como eu te disse, é uma virtude ou é uma limitação, se não ambos, né? A gente vê a forma como os personagens
eles, enfim, no texto eles relatam uma afeição, às vezes, de um personagem ao outro, mas quando os dois personagens se encontram, essa afeição ela não é expressada da forma como ela é sentida. Ela é bem mais leve, bem mais, talvez, superficial, assim, no âmbito dos atos, mas, no sentido, ela é muito intensa. E isso As histórias são sempre lentas, elas acontecem devagar. É uma busca para a descompressão do tempo que a gente vive, que tudo é tudo tão rápido, para te proporcionar o mergulho. Você vai lendo devagar, até que ou a história te transporta, ou não. Para mim, ele precisa ter um ritmo, e é o ritmo do coração. Coração normal, não em atividade como uma corrida ou algo muito intenso, mas a normalidade. O que é você estar aqui agora e começar a fazer uma leitura? Como vocês estão olhando para mim e eu para vocês. Estamos fazendo uma leitura uns dos outros. Coração batendo no tempo que tem que ser. Ninguém está se emocionando demais, mas também não está tão frio. Também ninguém está correndo, tal, usando, né, Então, essa é a minha posição. Olhar, por vezes, até com uma ótica elegíaca, agradecendo e vendo com solenidade o instante presente, sendo grato a Ele por estar aqui. Eu experimentava, ansioso, o que não era a vida ainda, na sua certeza, só a promessa. O desejo que eu iria depois conferir diante dos fatos. E que era sempre diferente, às vezes superior ao que eu sonhara. Tanto era o meu querer que, num instante, estávamos no dia seguinte. Tem algum tema assim que você tem dificuldade para escrever sobre ele? Né? Já se deparou em algum momento e falou assim, poxa, morte é um negócio complicado demais para escrever. Tem alguma coisa assim? Eu nunca pensei se tinha algum tema que eu não enfrentei, mas assim, matar eu mato, não tem problema. Morte não tem problema. Aliás, eu acho que os escritores têm uma vivência muito próxima com a morte o tempo todo, porque eles, às vezes você morre junto com o seu personagem. Você sofre assim como ele, você se enche de compaixão por vezes. E tem as obsessões, né? Alguns temas eu gosto de trabalhar, não sei nem sei o que eu gosto, é o que tem. Cada um é o que é, né? Então, tipo, espinheiro não dá uva, né? E videira não dá espinho, quer dizer, então a planta que você é só pode dar aqueles frutos. Você vai tematizar coisas que te incomodam e que a morte é uma coisa que me encanta muito, me fascina, né? Porque justamente a vida não se torna mais valiosa à medida que você concebe a inevitabilidade da morte, a presença em qualquer instante da finitude. Mas textos relacionados com os afetos são as minhas inquietações maiores. O que eu posso... Sempre tentando vencer essa impossibilidade de dizer ou dizer de outro jeito. Meus textos, você conhece alguns dos meus livros, então sempre tentando posicionar personagens, acompanhá-los nos seus dilemas, nas suas trajetórias, nos seus conflitos, na sua solidão. E talvez apareça algum outro tema que eu possa enfrentar, mas esses são os que mais me encantam. Julgou que no dia seguinte se libertaria daquele brutal sentimento de perda. O domingo despontou em forte claridade, mas ele amanheceu escuro. Persistia em soprar as cinzas, na esperança de que o fogo, mesmo se mínimo, se reavivasse. Será que desaprender a ler não só as pessoas, mas, sobretudo, a si mesmo? Na literatura contemporânea, não é o seu caso, digo porque eu conheço o seu trabalho, um excesso, às vezes, parece mais de conteúdo do que de forma, sabe? Mais de excesso de tema do que um domínio sobre essas questões. Eu gostaria de ouvir um pouco o que você acha dessas questões na literatura. Muito obrigado também pela tua pergunta. Fico grato também que você conheça a minha obra. Eu penso assim, a literatura contemporânea, não só a brasileira, mas em boa parte mundial, existe um excesso, né, de obras, ou existe espaço, as pessoas querem publicar, querem ser lidas, querem partilhar aquilo que elas escrevem. E, muitas vezes, as coisas não estão prontas ainda para serem divididas. Ainda, pelo que eu sei, ainda demora 9 meses para nascer um filho, né? Então, o pessoal quer sentar hoje, quer, numa sentada, fazer um livro.
Às vezes o livro precisa demorar, ele precisa ter um tempo. É claro que às vezes você escreve o livro rápido, mas você precisa de uma vida toda para fazer. Cada gesto que você já teve na vida inteira para poder fazer aquele livro. E você tem que estar presente naquele livro com todos os instantes da tua vida. Não só com o instante atual, mas com tudo que você tem. Então, a gente vê muita pluralidade, a gente vê possibilidades distintas, né, de se fazer literatura. A gente trabalhando com literatura de emoção, outros de aventura, outros de terror, enfim, de tudo. Mas eu acho que você tem muita razão, sim. Eu não leio totalmente assim, com todos os contemporâneos, mas muitos dos que eu leio, eles são muito factuais. É preciso narrar coisas, é preciso contar episódios, é preciso contar. A narrativa tem que ser engenhosa, ela tem que acontecer coisas, o sujeito tem que matar, fazer coisas, tem muito sangue, muito sexo, muita miséria, coisa e tal. Então tem um espaço para o social e muitas vezes desaparece o sujeito, porque fica tudo muito igual. Aí parece uma prosa documental, uma prosa jornalística, uma prosa com uma certa evidência cinematográfica. Eu acho que a história, pelo menos no meu caso, eu penso que a história pede certas maneiras de contar. Por que eu vou narrar em primeira esse texto? Por que eu vou narrar em texto? Eu acho que a história me pede. Então, eu fico tentando ouvir o que a história está pedindo, porque eu poderia narrá-la de outras maneiras. E eu acho que, talvez, com falta de tempo, tal, muitos estão sentando e já fazendo. E daí, depois, alguns, né, refazem, trabalham outras versões do texto. Tal. Eu acho que não pode ter preguiça. Eu acho que o texto precisa... Você precisa medir um pouco para que mundo você está indo. E talvez tenha um pouco da ligação com as narrativas mesmo, porque os meios de comunicação de massa são narrativos também. Eles o tempo todo estão no formato de contar histórias. Mas, muitas vezes, não é só a história que conta, mas a maneira como você conta, que pode te encantar, pode te fascinar, pode dizer mais. Então, acho que precisa também ter mais experimentação, né, como você estava falando. Não sei, nesse livro eu tentei trabalhar, explorar um pouco a forma, um pouco distinta do romance mais mainstream, né, mais convencional, que precisa ser capítulo a capítulo, tal, ou pode ser até ter alguns flashbacks no meio, tal, mas ele tem esse tom mais linear. E eu acho que pode, se a sua história pedir isso, você, né, então acho que a gente tem que ouvir um pouco as histórias também para elas trazerem, né, esse universo. Alguns contos eu procuro trabalhar como se eles tivessem silenciadores. Sabe quando tem uma arma que você coloca o silenciador, que você não ouve o estampido? Aqui você tem histórias com dramas, com dores muito pungentes, como outros também escrevem assim. Admiro muito que o João possa falar coisas tão profundas, densas e tão intensas, às vezes de forma tão intensa, e ao mesmo tempo de uma forma tão delicada. Como que a comunicação hoje, ela tinha que levar em conta o silêncio. Aquilo que você não diz faz parte da comunicação. Como que esse silêncio hoje ele tem essa importância, especialmente frente às novas formas de comunicação aí, que a gente é muito rápido e economiza palavras, letras, né, através dos novos canais de comunicação. A tua pergunta tem tudo a ver com o tipo de obra que eu faço, né? Tem até uma antologia sobre os meus contos que chama-se O Volume do Silêncio. O volume nos dois sentidos, né? O volume que é um livro, né? Um volume, um tomo sobre o silêncio, e também o som, né? Quanto esse silêncio é alto ou é baixo. Eu gosto muito de trabalhar com silêncio, porque quando eu fico muito em silêncio, eu consigo ouvir as histórias. Que é bem-vindo, porque você também é acolhido, né? Você também é fascinado. Uma história te atrai. Entre tantas histórias que eu poderia contar, tem uma que eu tenho que parar para contar. Então, eu quero ouvir qual que é mais forte.
para poder contar, poder tentar partilhar com os demais. Então, aquilo que a gente diz, de fato, está impregnado de silêncio. E muito do que a gente diz acaba sendo desmentido pelo silêncio. E isso mostra que a maneira, né, as condições de produção daquilo que a gente está dizendo nem sempre propiciam a gente a dizer aquilo que, de fato, gostaria de dizer. Então, as palavras vão também se esvaziando, né? A gente estava falando isso. Pô, você diz eu te amo, as pessoas dizem eu te amo assim a qualquer hora, né? Tem um cachorro, eu te amo, né? Aí, né, qualquer coisa eu te amo. Então, eu prefiro uma frase de um poeta, Heine, poeta alemão, que diz assim, te amarei eternamente, e ainda depois. Esse ainda depois é maravilhoso, né? Mas, assim, às vezes você pode dizer que ama uma pessoa sem falar. E esse é o que eu procuro colocar nos meus personagens. Há um afeto entre eles, entre pai e filho, entre marido e mulher, que eles não estão dizendo que se amam com palavras, mas estão. O silêncio acrescentaria coerência? Eu acho que o silêncio ele faz uma espécie de amarração, né? Como a própria música. Você tem um som, e se você tivesse outro som na sequência e não tivesse nenhum silêncio, você teria uma massa de música, talvez, impossível de ser metabolizada. Então, faz parte da música o silêncio também. Assim como eu acho que, na literatura, o silêncio faz parte. Tem um trecho nesse livro que eu falo um pouco desse silêncio, de palavras que estão abaixo de outras palavras ali penduradas, que estão dizendo também, estão reverberando dentro de nós. Você, quando olha uma pessoa, você se movimenta, você se aproxima, você coloca um copo na frente de uma pessoa, enfim, com determinados gestos, você pode estar dizendo o quanto você gosta dessa pessoa, muito mais do que as palavras com as quais a gente está acostumado a dizer isso, e que, de certa maneira, já não dizem mais, já são incapazes de dizer. Se tornaram vazias, se caíram numa certa redundância, se tornaram grau zero, né, da escritura. Então, eu acho que há espaço para a gente falar de outro jeito. São outras linguagens que a gente precisa aprender a ler no mundo que a gente vive. Às vezes as pessoas estão sorrindo para a gente, mas a gente não sabe. A gente acha que elas estão felizes, mas um sorriso não significa felicidade. Pode significar outra coisa. Então, é isso que eu te respondo, que eu penso. Eu acho que algumas histórias também, e eu procuro escrever dessa forma, alguns contos, eu procuro trabalhar como se eles tivessem silenciadores. Sabe quando tem uma arma que você coloca o silenciador, que você não ouve o estampido? Aqui você tem histórias com dramas, com dores muito pungentes, como outros também escrevem assim. Mas por que gritar a dor? Por que não tentar segurar e entender que a dor não precisa estar gritando para dizer que ela está ali? Então, mais ou menos, eu procuro trabalhar desse jeito. Eu sei que há outros escritores que não fazem assim, cada um com a sua característica, o seu estilo e tal. Mas isso é uma coisa que acho que vem desse tempo, vem dos lugares que eu vim também. De cidades pequenas, você está na cama e você ouve o galo, você ouve o vento passando nas árvores. O dia que você não ouve o vento, você sabe que não tem vento, que não está frio. Então, você descobre um monte de outras coisas sem precisar das palavras. Aí você descobre que é hora de acordar, porque você sente aquele cheiro de café sendo coado, pão de queijo aqui, né? Aí, então, eu acho que isso fez muito bem para mim. Embora hoje eu vivo já há muitos anos numa cidade grande, uma metrópole, mas eu procuro também, sempre que eu posso, ficar longe de tudo, porque se a gente não ouve a si mesmo, é difícil a gente ouvir o outro. A gente não sabe quem a gente é, como que a gente pode saber quem é o outro? E que a gente pode também querer cobrar do outro, se a gente nem sabe quem a gente é. Se a gente não se ouve. Eu penso muito, como você falou, nessas várias possibilidades hoje de a gente ler, dos meios de comunicação, internet, essa algaravia que tem. Mas a gente fica pensando, a gente acessa o outro, acessa redes sociais, acessa e-mail, acessa chefes e filhos, o tempo todo com os aparelhos, e muitas vezes a gente não acessa nós mesmos, ou pelo menos o nosso coração. Quem sou eu? Entrar em conexão comigo, entrar
num profundo estado de estar comigo. Isso não é solidão, isso é solitude. Estar bem e só consigo. É preciso esse período também. Mas, como a gente sabe, eu vim da publicidade. A gente está no mundo da comunicação. O tempo todo você está sendo, digamos, rodeado por, vamos dizer, sereias, né, do mundo midiático querendo falar, querendo puxar sua atenção. Mas você tem que também estar atento para si. Será que ele também, nesses anos todos, quantas coisas não teria vivido? Será que ele sentia aquelas inquietações margeando, molhando seu presente, a força da infância fluir, rumorosa e gorgolejante, como uma queda d'água em seu pensamento? Não sabia nem de si. Queria, por vezes, ser um outro para se ver de fora, assistir-se nas suas ações. Ele que era seus muitos erros. No período que eu trabalhava nas 3 frentes, publicidade, universidade e literatura, eu acordava às 5h30 da manhã para escrever. Aí escrevia 1h30, daí ia para a agência de propaganda, na qual eu não tinha mais nenhum espaço para pensar na minha literatura. E aí, à noite, às vezes, um dia eu dava aula na faculdade, outro dia de manhã eu dava aula também. Então, eu ia fazendo essa matemática, esse cálculo. Mas a literatura nunca saiu do meu espaço. Hoje tenho condições de ampliar. Eu acho que dá para você conciliar, mas tem que ser uma coisa muito lá do fundo. Porque, às vezes, eu trabalhava no sábado em casa. Eu falava, hoje eu quero escrever. E eu ficava alucinado esperando o sábado para poder escrever. Porque eu escrevia só 1h30 de manhã, às vezes você está começando a pegar a história e já tem que sair. E eu acho também que boa parte da minha obra, se não a obra adulta principal até agora, foi de contos, porque eu conseguia fazer o conto parar ali, ou pelo menos adiantar e ir embora. E quando eu fiz os romances infantos juvenis, eu ficava o tempo todo na agência perturbado pelos aqueles personagens, porque eles queriam aparecer, eles queriam falar e tal. E, às vezes, na hora do almoço, eu não saía, tinha um horário um pouco largo de almoço, eu ficava uma hora que a agência esvaziava, as pessoas iam embora, eu ficava escrevendo alguma coisa ali para guardar depois, né, para não perder. Então, era muito mais visceral, muito mais corpóreo quando eu estava com um romance em andamento. Mas aí não dava, porque eu tinha que entregar campanhas, passar a madrugada e tal, e então eu procurava fazer os romances período mais de férias. Tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, que não tinha aula na faculdade, período um pouco mais tranquilo em agência também, né? As coisas começavam a funcionar em fevereiro, depois do carnaval, para os anunciantes. Então, era um período que rendia muito. Mas acho que tudo é possível de se conciliar. Eu acabei fazendo 3 carreiras, né, como eu estava te falando. E, na carreira acadêmica, eu, como professor, eu escrevi vários livros de redação publicitária, porque não tinha na época, achava que precisava sistematizar, que precisava ajudar, porque eu aprendi sem ninguém me ensinar, também nas agências ninguém ensinava. Eu falei, tem que alguém escrever isso daqui. Eu vou fazer. Então, acho que tudo é possível a gente fazer, se a gente conseguir dosar. A gente consegue.